Olá pessoal, Kizaru aqui e hoje eu vou falar um pouco aí sobre a notícia que saiu recentemente de que o Oda, numa entrevista com o autor da série Detetive Conan, ele disse que pretende terminar One Piece em mais ou menos 3 anos. E quando eu vi isso, eu já pensei automaticamente que é impossível ele conseguir fazer isso, na minha opinião. Eu não acho que é, tem como terminar a série de uma forma que seja bem satisfatória para não só pro Oda, como pros fãs também, em só 3 anos. Porque existe muitas coisas ainda que precisam ser resolvidas, reveladas e explicadas. E em 3 anos apenas não tem tempo suficiente para fazer tudo isso. Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, personagens a serem explorados ainda. A maioria dos personagens mais importantes da obra ainda são misteriosos, tirando ali os chapéus de palha, apesar de que o Luffy ainda não vimos tanto assim do passado do Luffy. E tem alguns outros chapéus de palha também que a gente não sabe tanto do passado deles também, não só o Luffy. Mas, tirando os chapéus de palha, outros personagens importantíssimos da obra, como, por exemplo, o próprio Shanks, que agora a gente viu que está começando a se mover finalmente no mangá, ele ainda é muito misterioso. Tem o pai do Luffy também, o Dragon, ele é tão misterioso quanto o Shanks, ou até mais misterioso ainda. O próprio governo mundial, os líderes do governo mundial, como por exemplo o Gorosei e o In-Sama, que é o líder supremo do governo mundial aparentemente, todos eles são extremamente misteriosos, a gente não sabe absolutamente nada sobre eles até agora, quase. Outros personagens misteriosos são o comandante em chefe do governo mundial, Kong, a gente viu ele uma vez só até hoje. E sem contar os almirantes também. Os almirantes, a gente viu um pouco deles até agora, mas a gente sabe muito pouco sobre a vida, o passado deles, as suas motivações pessoais. A gente sabe bem pouco também. O Barba Negra é outro personagem que o Oda vai ter que dedicar um tempo também para explorar e tudo mais, explicar alguns mistérios dele também, como, por exemplo, por que ele é diferente dos outros humanos, porque ele pode comer mais de uma fruta, como ele consegue roubar aí os poderes de outras pessoas, por exemplo, igual ele fez com o Barba Branca, ele roubou a fruta do Barba Branca depois que o Barba Branca tinha morrido de alguma forma que a gente ainda não sabe. Existem teorias por aí, mas ninguém sabe ao certo. O Oda vai ter que dedicar um tempo para explicar isso. O Kuma mesmo. O Kuma é um personagem misteriosíssimo. Vai precisar de uma... Eu tenho quase certeza que vai ter um flashback dele também para explicar as coisas que aconteceu com ele durante a vida. Porque ele foi um personagem muito importante para a história também. E é isso, existem uma quantidade muito grande de personagens a serem explorados ainda, que a gente sabe pouco sobre. Esses que eu disse aqui são apenas alguns deles. Existem pelo menos umas 10 vezes mais personagens importantes que precisam ser explorados. Só por isso já não tem como terminar em 3 anos o mangá, porque simplesmente não dá tempo de mostrar as coisas ainda. E não é só isso, todos os outros mistérios de One Piece também que precisam ser revelados, simplesmente não acho que vai dar tempo de revelar eles em apenas 3 anos. Existem muitos canais por aí que fizeram vídeos sobre os mistérios de One Piece. Talvez eu faça também um aqui no canal no futuro, mas ainda não tenho certeza. Talvez eu faça. Só que todos vocês sabem, todo fã de One Piece sabe a quantidade absurda de mistérios e coisas a serem reveladas que ainda tem na série. Então, tipo, a gente sabe que não tem como revelar
50% disso tudo em apenas 3 anos. Então, por essas razões, eu fortemente acho que o Oda deu uma errada aí na sua previsão mais uma vez. A gente já viu ele fazer isso outras vezes no passado. Eu acredito que temos no mínimo ainda uns 5 anos, minha opinião pessoal, no mínimo 5 anos, mas eu acho que até mais que isso. O tempo ideal que eu acho, um tempo ideal que eu acharia bom pra ter ainda da série, pro Oda conseguir mostrar tudo que ele quer pra gente, seria de 7 a 9 anos por aí. Eu acho que de 7 a 9 anos eu acho que seria o ideal. Aí sim daria pra ele explorar bastante ainda coisas que ele não explorou. Visitar mais algumas ilhas que a gente sempre quis ver, como por exemplo Elbaf. Nem sei mais se vai ter esse arco de Elbaf, que era esperado aí por muita gente, por muito tempo também. Porque se o Oda realmente tiver com muita pressa para terminar a série, talvez nem dê tempo de passar em Elbaf, porque nós temos com certeza que ter a guerra final de One Piece, que pelo menos vai ser, eu acredito, uns 2 anos do mangá essa guerra final. E para começar essa guerra final, a gente tem que ir para Laugh Tale e encontrar One Piece primeiro. E ainda não estamos tão próximo disso ainda, porque ainda tem muitas coisas que os Chapéus de Palha precisam descobrir antes de chegar na ilha final. Eles têm que descobrir onde está o último Hold Poneglyph para poder chegar, pelo menos, na ilha final. E lá talvez vão ter vários tipos de conflitos, talvez com Barba Negra, o governo mundial e tudo mais. Isso antes da guerra final ainda. Então, basicamente, simplesmente eu não acredito que seja possível o Oda terminar a obra em apenas 3 anos, como ele disse ali. Vamos ver, a gente nunca sabe, o Oda é uma pessoa bem imprevisível aí, então quem sabe às vezes ele consegue dar um jeito de fazer tudo em 3 anos, mas eu duvido bastante. Mas deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acham dessa notícia que saiu de que o Oda pretende terminar One Piece em 3 anos. Vocês acham que isso é possível ou não? Deem as suas estimativas também nos comentários de quanto tempo vocês acham que ainda temos de One Piece. Eu chuto uns 6 anos, pessoalmente. O ideal seria um pouco mais, mas como o Oda parece estar com vontade de terminar logo também, eu até entendo o lado do Oda. É muito cansativo o trabalho dele e ele dorme pouco também. Eu acho que ele quase não tem vida pessoal, assim, além de fazer o mangá. Então eu entendo porque ele quer terminar logo aí o mangá para aproveitar a vida e tudo mais. Mas eu simplesmente não acho que isso vai acontecer, porque é quase impossível, na minha opinião, ele conseguir mostrar tudo em 3 anos. Mas é isso então, deixem seu like, se inscrevam no canal e comentem. E até a próxima, galera. Falou!